E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui mais um dia vencendo a resistência. Se tem tema, tem que ter vídeo. Uma coisa que eu prometo pra vocês que esse canal nunca vai ser. Esse canal nunca vai ser uma encheção de linguiça. Eu nunca virei aqui sem ter o que falar, inventando alguma coisa no dia para atrair a atenção de vocês, só para manter a movimentação no canal. O canal, aliás, não é nem monetizado e não tem nem por que fazer isso. Eu já escutei alguns de vocês dizendo que eu me esforço para o meu canal não dar certo. E talvez isso seja verdade. Talvez se muita gente me escutasse, eu não me sentiria tão à vontade de falar tudo o que eu falo. Uma coisa é você falar para uma congregação de 100 pessoas. Outra coisa é você falar para 1 milhão de pessoas. Se eu tivesse 1 milhão de pessoas me escutando, eu nem falaria nada. Porque eu teria que me preocupar demais com as consequências da minha palavra. E não só na vida das pessoas, mas sobre mim mesmo. E isso faz com que o fato desse canal ser pequeno faz com que me dê uma sensação de que eu tenho poucos bons amigos que estão sempre por aqui, e isso é muito legal. Eu tenho vários pedidos para atender. Hoje eu vou começar, vou atender pelo menos esse, em que eu falo sobre aniversário, mas eu também quero falar sobre o Pequeno Príncipe. Eu não sei se tem vídeo sobre o livro Pequeno Príncipe no canal, eu acho que não, mas não foram poucos de vocês que falaram: cara, eu quero começar a ser alguém na vida, eu quero começar a pensar, a compor um bom repertório, me indica aí livros, por onde começo, quais são as leituras que influenciaram a sua vida. Aí eu vou lá e falo de, sei lá, Musashi, e ao contrário do que as pessoas esperam, eu vou com os livros que a gente considera bem bobinhos, assim, né? Senhor dos Anéis, Pequeno Príncipe, e aí, assim, você pega o Pequeno Príncipe, lê e fala: legal, gostei. Mas será que é para tanto? Será que isso é tão grande coisa assim? E por que você recomenda esse livro para todo mundo? Ontem eu estava conversando com uma pessoa. Essa pessoa está muito mal, e eu queria muito que ela não estivesse tão mal como ela está. E assim, a gente não pode conversar tanto quanto eu gostaria. Essa conversa ela não terminou. Mas para terminar essa conversa eu precisaria citar 2 trechos desse livro que eu considero essenciais, porque assim, o Pequeno Príncipe ele não é sobre um pequeno príncipe, é sobre você, é sobre a natureza humana, é sobre o ser humano. O Pequeno Príncipe ele fala sobre a nossa natureza, e o escritor dele, como ele estava no meio da guerra, era piloto, conversava com pessoas de vários países ali na Europa. O europeu que mora no país vizinho, ele pode falar um idioma completamente diferente do seu, mas quando você vai para a guerra, você vê que as pessoas todas são seres humanos e que a gente tem os mesmos medos, as mesmas aflições, os mesmos orgulhos, a mesma natureza. Lembra naquele vídeo anterior em que eu estava falando lá sobre o livro do Lewis, e ele fala que os britânicos eles odeiam ferrenhamente os alemães, mas quando cai um piloto abatido no quintal dos fundos, é o primeiro a tentar ir lá oferecer uns curativos e oferecer uma xícara de chá? É engraçado, a gente odeia o abstrato, a gente odeia o país vizinho, a gente odeia os bolsonaristas, mas não os que a gente conhece. A gente odeia os comunistas, petistas, mas não os que a gente conhece, porque os que a gente conhece são exceções. Porque a gente conhece eles, sabe que eles são boas pessoas. Brasileiro é tudo filha da puta, mas você não, cara, não, você não é nem brasileiro. Brasileiro é tudo vagabundo, preguiçoso, corrupto. Não, mas você, não, meu vizinho também, minha mãe também não, meu tio, não, tipo, não, as pessoas que eu conheço não. Tô falando dos brasileiros, não das pessoas que eu conheço. Quando você tem que enfrentar uma guerra e tem que matar um soldado do país vizinho, quando você tem que enfiar uma bomba na casa dele, quando você tem que enfiar um tiro no peito dele, quando você tem que enfiar uma faca na barriga dele, quando você tem que matar uma pessoa, você começa nunca tive que fazer isso, tá? Tomara que nunca tenha também. Mas você começa a pensar na semelhança que tem entre você e o outro. E o Pequeno Príncipe ele foi escrito por um piloto que tirava uma pessoa e tirava um príncipe de um lugar e jogava num planeta, e depois jogava no outro planeta,
E o que vale ali não é nacionalidade, não é cultura local, é de verdade a natureza humana no mais pleno sentido. É um livro que fala sobre amizade, é um livro que fala sobre várias coisas. E tem duas citações que eu gostaria de parafrasear para essa pessoa com quem eu conversei ontem. E depois eu vou mandar o link do vídeo para ela. O Pequeno Príncipe, quando ele estava saindo do planeta, eu não lembro bem qual que era a história, mas ele teve um puta trampo de fazer uma redoma de vidro e ele ia colocar a rosa nessa redoma de vidro. E aí quando ele ia colocar a rosa, porque ele ia se asantar, ele ia sair do planeta e ia demorar para voltar. E quando ele estava quase colocando a redoma de vidro, a Rosa falou, não coloca não, porque eu tenho que sobreviver a algumas lagartas se eu quiser. O que lagarta faz? Come folha, flor, né? E ela fala assim, eu tenho que sobreviver a algumas lagartas se eu quiser ver uma borboleta. Essa é uma passagem linda desse livro. E quando eu li esse livro, na época que eu li, eu pensei em chefe, eu pensei em falsos amigos. Mas hoje eu olho para trás e eu vejo os relacionamentos que eu tive. De vez em quando a gente tem dedo podre, de vez em quando a gente acha que gosta de um certo tipo de pessoa, mas esse certo tipo de pessoa sempre ferra com a nossa vida. É a famosa menina que gosta de vilão, de cara mal, de cara que ameaça, que faz escândalo, que bate. A princípio aquilo é sedutor, mas depois isso se volta contra ela. E ela termina depois de apanhar, depois de sofrer, depois de ter um relacionamento abusivo, depois de ter problemas, depois de várias agressões, a ameaça ela termina. E por quem que ela se atrai depois no próximo relacionamento? Por uma pessoa igual. Enquanto ela não consegue sair desse ciclo, ela vai se lascando com o dedo podre. E eu tinha uma queda por borderline, assim, é uma coisa que eu só percebi depois, porque eu era sedento por intensidade. Eu queria coisa pegando fogo, eu queria o carinho no talo, no nível pain. E aí eu não sabia que para toda a fase positiva existia uma fase negativa com a qual eu não queria lidar, e os meus relacionamentos eles eram muito padrão, assim. Até que eu percebi que eu não podia ficar insistindo nessa natureza, porque eu não tancava essa natureza. Por mais que ela me seduzisse e me encantasse, no começo ela sempre deixava a minha vida miserável, no fim das contas. E hoje tenho uma família com uma borboleta, e talvez eu não tivesse, se eu não tivesse sofrido tanto com as lagartas. E com isso eu não estou querendo falar mal de ex, eu não estou aqui para isso não. Eu estou querendo dizer que você pode encontrar pessoas que vão te fazer sofrer. E essas pessoas vão te fazer sofrer muito. E talvez não é porque essas pessoas são más. Talvez porque vocês não são compatíveis. E talvez porque você mesmo não tenha aprendido coisas que seria muito importante que aprendesse. O meu relacionamento talvez hoje ele é bom, não só porque eu sou uma pessoa boa, mas é porque eu tive que me desenvolver e aprender muito nos relacionamentos meus que deram errado, para conseguir fazer dar certo. Tô querendo dizer isso porque com medo de lagartas a gente se coloca em redomas de vidro e aí se esconde onde? No BDO. E aí o que acontece? Você não gera experiência, você não upa, você não aprende a tancar a lagarta. E por não conseguir tancar a lagarta que existe dentro de cada borboleta, você nunca consegue uma chance de poder conviver com elas. Pense a respeito disso. No dado momento, saia da sua redoma e desenvolva essas habilidades. Eu vou procurar aqui a citação. Deixa eu ver se eu lembro exatamente. Há que se aprender a lidar com lagartas. Sim. Pequeno Príncipe. Eu vou ler isso aqui para vocês, acabei de encontrar agora. É preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas, eu falei errado, tá? Se quiser conhecer as borboletas. Dizem que são tão belas. Não.
Tá vendo? Que é uma questão de tradução, né? É uma questão de edição de livro. É preciso que eu suporte 2 ou 3 lagartas se eu quiser conhecer as borboletas. Sim. E a segunda é a parte do bêbado. Pequeno Príncipe, por que bebes? Vamos lá? Eu quero enxergar aqui. Por que bebes? Para esquecer. Esquecer o quê? Indagou o príncipezinho. Esquecer que tenho vergonha. Vergonha de quê? Vergonha de beber. O Pequeno Príncipe ele vai passando de planeta em planeta e ele faz uma visita a esse planeta do bêbado e ele tem uma conversa muito curta com o bêbado. E na verdade, Pequeno Príncipe não é sobre a vida de um príncipe, é sobre nós, com as nossas fraquezas, com as nossas dificuldades, com os nossos medos, com as nossas incapacidades. Por que jogas, BDO? Para esquecer. Para esquecer o quê? Para esquecer que eu tenho vergonha. Vergonha de quê? De jogar. De ser essa pessoa que só joga. De ser essa pessoa reduzida a uma existência virtual. De ser essa pessoa reduzida a itens que quando eu deslogo deixam de existir. Por ser reduzida a essa pessoa que é extremamente forte no jogo, mas que é extremamente inseguro fora dele. Por que jogas? Tem muita gente que é extremamente viciada em alguma coisa e não admite o vício e justifica o vício em hobby. O meu hobby é jogar BDO 19 horas por dia, não dormir e ficar xingando porque falhou o enchante. De me endividar e vender coisas e comprar pérola porque eu quero chegar no nível em que eu seja extremamente forte. Pode ser bebida, pode ser BDO, pode ser outra coisa também, pode ser qualquer coisa na verdade. Mas por que tens um vício? Eu tenho um vício para esquecer. Esquecer o quê? Da vergonha de tê-lo. Por que você fuma crack? Eu preciso fumar para esquecer a vida miserável que eu tenho por fumar crack. E o vício, não importa qual seja, ele é muito isso. Você usa para se esquecer de uma grande vergonha que, na grande maioria das vezes, é causado por ele mesmo. Então, se você está nesse ponto de não conseguir fazer outra coisa a não ser jogar, e ver que muitas coisas na sua vida poderiam ser desenvolvidas e não se desenvolvem porque você joga demais, então está na hora de mudar. Eu não digo para você parar de jogar, mas está na hora de ter controle. Está na hora de começar a fazer alguma life skill, ficar e pegar o Pequeno Príncipe e começar a ler. E começar a refletir e começar a perceber que cada planeta que ele visita, na verdade, é uma coisa da nossa natureza que precisa ser bem resolvida se a gente quer viver bem. E eu não vou ficar fazendo uma passagem por todos os planetas, porque eu nem gosto de fazer isso, porque na verdade eu acho que cada um tem que tirar a sua própria conclusão a respeito daquilo que lê. Mas para essa pessoa, e tomara que seja útil para vocês que não são essa pessoa que estão vendo aleatoriamente, são nos pequenos diálogos, nas pequenas conversas, nas pequenas interações que vocês pegam as maiores lições de vida. Bem, bom, encerramos aqui a parte do Pequeno Príncipe e a parte da conversa do livro. E para matar a curiosidade de vocês, como é que eu vejo o aniversário. E eu tenho medo dessa conversa ficar mais longa do que a primeira parte do vídeo, gente. Eu tô me dando conta, só depois de velho, que muita coisa que eu acredito tem origem lá na minha infância. Porque o meu pai médico, ele tinha uma clínica geriátrica e eu cresci no meio do Monte Velho. Mentira, raramente eu ia, mas quando eu ia tinha tanta curiosidade que eu observava muita coisa e conversava com um monte de gente. E criança, mesmo que não consiga falar, elas têm muita sensibilidade, elas têm muita percepção. É muito difícil enganar uma criança. Crianças confiam em quem são confiáveis e elas morrem de medo de quem não é. E há uma sabedoria que está na percepção do olhar dela sobre a pessoa. E as crianças, no fundo, sabem quando você está mentindo, quando você está falando a verdade, embora elas não entendam por que elas sabem e como é que elas sabem. E imagina, eu visitava de fim de semana uma clínica geriátrica que
tinha um monte de famílias, de familiares indo visitar os seus velhinhos. E várias famílias, muitas famílias. E eu sou de uma época em que as famílias ainda tinham muitos filhos. A minha geração já não tinha, as famílias já não tinham uma penca de filhos, mas a geração anterior, a minha, tinha. E o que acontecia? Para cada velhinho lá, geralmente tinham 5, 6 filhos chegando na clínica. E eles partilhavam das contas, e eu vi assim, muito sofrimento pelos idosos, mas eu vi muita dor pelo desamor também. Com o tempo eu aprendi a julgar, quer dizer, a não julgar. Hoje eu não acho que uma pessoa que não ama o pai, que não ama a mãe, não faz isso eu não acho que isso seja porque a pessoa é ruim, porque ela é iníqua, porque ela é má, porque ela é ingrata, é porque cada um daqueles velhinhos escreveu a sua história, teve a oportunidade de escrever a sua história, teve a oportunidade de ser alguém, não sabemos se essa pessoa foi de fato ou não. Mas eu estou enrolando demais aqui. Festa de aniversário, ia a família lá e levava bolo, aí juntava aqueles monte de filho. E tinha aqueles que estavam indignados porque eles queriam dar uma festa pro pai ou pra mãe, e essa festa ela precisava ser boa e todo mundo precisava estar engajado. Mas aí sempre tinha uns 3, 4 que olhavam para aquela coisa chata e falavam: puta que pariu, eu vou ter que cantar parabéns pra um cara que nem me reconhece mais porque o Alzheimer já levou o espírito dele há muito tempo. E talvez o meu ranço com o aniversário ele venha do meu profundo conhecimento. Quem tem profundo conhecimento em alguma coisa aqui? Eu que não tenho. Mas a minha exposição aos bastidores de aniversário, eu acho que é isso. Eu acho que consegui pegar. Eu presenciava muitos bastidores de aniversário. Sabe aquele momento antes da festa surpresa? Sabe aquela organização pré-festa? Uma coisa é quando amigos se juntam para fazer uma festa de aniversário para algum amigo. Todo mundo é muito político, porque ou todo mundo é muito amigo de verdade, ou você pelo menos não demonstra que você não gosta da pessoa, porque afinal de contas você vai comer e beber na festa, e aí você faz uma média. O problema é que família esgotada emocionalmente não tem condições de fazer média. Irmãos que passaram a vida inteira juntos e se separaram e que se reencontram por causa do pai e da mãe, eles não têm tempo de fazer média e de serem políticos, portanto eles são extremamente honestos. Tô puto, tô aqui contra a minha vontade, vai logo com esse caralho. Não ditas expressamente em palavras, mas em olhares. E eu sabia quem é que estava ali querendo que existisse alguma coisa, e aqueles que não queriam que houvesse alguma coisa. E quando essa festa acontecia, ela era artificial. Ela era artificial porque ela acontecia na forçação de barra de um ou dois ou alguns filhos, mas os outros eles deslegitimavam tudo aquilo para mim, porque já não era de verdade. Então eu sempre me coloquei no lugar do velhinho e falava, cara, se eu pudesse ser esse velho, eu teria aqui comigo só os filhos que querem estar aqui e querem fazer festa, e eu faria com que essa festa existisse para eles, para que eles se divertissem e não por mim. Ou seja, o ideal é que eu vire um velho emocionalmente independente para não deprimir, para não sofrer, para não entrar em depressão, caso os meus filhos não queiram fazer uma festa de aniversário para mim. Eu não posso ficar refém disso, porque senão eu vou deprimir igual esses velhos que tudo deprime. Faço isso aqui há tanto tempo e até hoje não aprendi a receita desse negócio. Então, entendendo mais ou menos onde eu quero chegar, então eu falei, quanto mais independente eu for disso, melhor, porque se hoje eu sou capaz de identificar a má vontade das pessoas participando desse evento, amanhã eu vou conseguir identificar isso dentro da minha família e eu vou ficar muito puto. E ao longo da vida eu fui amadurecendo e eu fui vendo outras coisas assim, pavorosas, do tipo pessoas desesperadas entrando em depressão, depressão acho que eu estou exagerando, mas pessoas extremamente angustiadas. Por quê? Porque é aniversário da minha amiga é amanhã e ela me deu um puta presente no mês passado quando foi o meu aniversário e eu não tenho um puto para comprar um presente para ela. O que eu faço? Amanhã é o aniversário de fulano e eu tenho que fazer alguma coisa, e eu olhava para essa responsabilidade, para esse peso,
E eu dizia, esse peso é algo que eu não quero que ninguém jamais tenha. Meu pai quebrou na minha adolescência, então na minha adolescência eu não tive grandes recursos, eu não tinha muito dinheiro, mas eu pelo menos tinha mais dinheiro do que o pessoal que era meu amigo, porque basicamente os meus amigos eram das comunidades em volta do bairro residencial onde eu morava. Eu tinha muito amigo da favela, tinha ou amigos que moravam em casas boas, mas que tinham muito menos dinheiro do que a minha própria família. E uma coisa que eu sempre tomei cuidado foi de nunca dar um presente caro demais, porque quando você dá um presente de R$100, a pessoa se sente na obrigação de te devolver um presente de R$100. E eu sabia que esse era um peso que eu jamais gostaria de colocar nas costas de alguém. Então, desde pequeno, eu percebia que, por exemplo, tinha muita hipocrisia dentro da minha própria casa também. E na casa de que família que não tem, né? Tá todo mundo em pé de guerra, mas aí faz uma festa de aniversário e todo mundo é político e todo mundo se apresenta como se aquela coisa fosse a mais unida do mundo. Só que existem famílias extremamente unidas que de vez em quando tretam e aí faz uma festa e aí finge que tá tudo bem. É diferente de uma família que nunca está bem, somente no dia da festa de aniversário, somente no dia do Natal, fingir, fazer um teatro e vender para a sociedade que tudo ali é uma maravilha. Aí não. Então, quanto mais rápido eu sair desse meio, melhor. E como eu fui abandonando comunidades das quais eu fiz parte, várias comunidades religiosas onde eu andava buscando Deus, para mim, assim, me desligar de pessoas e me desconectar de pessoas acaba se tornando uma rotina. É por isso que eu entro numa guild hoje, saio, entro em outra amanhã, e aí as pessoas falam, pô, mas o Nagai não tem apego, ele não está presente, ele não... E sim, eu sou ao mesmo tempo que eu gosto de desenvolver laços profundos com pessoas, eu sou extremamente superficial em grupos. Eu não sou presente, porque eu não acho que a presença num grupo, simplesmente por estar presente, ela tenha valor. Você pode passar a vida inteira frequentando a igreja com as mesmas pessoas e terminar a sua vida sem ter laços profundos com ninguém. Você pode jogar na mesma guild durante 5 anos de servidor e sem ter laços profundos com ninguém. Por quê? Porque você pode ser uma pessoa que só está ali. E você pode passar 2 dias numa guild, conhecer uma pessoa e cativar com ela um relacionamento tão profundo e íntimo que você leva essa amizade para a vida. Essa amizade, a profundidade dessa relação, ela supera em muito o alcance da formalidade do ritual. Eu não acho que os rituais de festa de aniversário, de festa de casamento, eles sejam inúteis. Não, eles são extremamente importantes. Eu reconheço esse valor. Só que eu não gosto de participar desse teatro, porque embora sejam importantes, eles, para mim, são rasos. Porque quando você vai na festa de aniversário, o que vale é aquele acontecimento. E você tem pouco propósito. É muito difícil você distinguir quem está ali pela formalidade e quem está ali porque realmente tem alguma coisa para partilhar. E as pessoas com quem você realmente tem algo para partilhar, as pessoas com quem você realmente tem um vínculo profundo, você não precisa de ocasiões especiais para conversar com ela, porque você conversa com ela o tempo inteiro. Então, o ideal para mim nunca foi ter uma festa de aniversário cheia de pessoas, sempre foi ter pessoas que estivessem acessíveis a mim a qualquer momento quando eu precisasse conversar com elas. E é por isso que eu tenho amigos, eu sou um merda de amigo. Por quê? Porque eu fico dando aula há muito tempo, eu fico conversando muito tempo, e aí quando eu não trabalho eu não quero conversar e eu fico meses sem procurar meus amigos. Mas a gente sabe que em qualquer eventualidade, em qualquer momento de necessidade, a gente está sempre à disposição. E aí quando a gente conversa, os breves momentos de conversa que a gente tem, eles superam em muito qualquer presente que possa ser trocado, porque o presente em si, ele não vale absolutamente nada. Eu ando muito religioso ultimamente, né? Desculpa, gente, é por conta da influência das minhas leituras. Não tem na Bíblia, e isso é lembrança de mais de 20 anos atrás,
Uma vez Jesus estava com os apóstolos dele indo no templo e tinha um monte de escriba e fariseu com uns baita negócio na testa, se vangloriando do quanto eles eram majestosos e do quanto eles doavam para o templo. E aí teve uma velhinha jogando 3 moedinhas ali, das mais pobrinhas, assim. E aí Jesus ele diz nessa citação, nessa passagem da Bíblia, fala assim: aquela senhora ela doou mais do que todos aqueles outros caras ali. E como que você explica isso? Eu explico com uma antiga amiga minha, quando ela veio falar que ela escolheu um cara e não o outro cara, porque um cara tinha dado um perfume para ela e uma blusa para ela, e que aquele perfume e aquela blusa, cara, não era qualquer merda. E aí eu tive que nessa hora evocar essa passagem da Bíblia. O que você quer? Você quer os recursos financeiros ou você quer o amor? E calhava de eu conhecer muito bem os dois na época, os dois pretendentes dela. E eu falei: você ganhou um perfume caro e uma blusa cara de um cara que é rico. E ele caga pra esse dinheiro. O dinheiro não é nem dele. Tipo, o dinheiro dessas coisas que ele te deu são quase tão caros quanto o salário que ele ganha por mês. Ou seja, ele não te deu esse presente com o dinheiro do trabalho dele, ele te deu esses presentes com o dinheiro da família dele, porque esse cara ele é rico. Agora, o outro que te levou para uma pizzaria e que depois te levou para o cinema, esse cara ele está no começo da carreira, no começo de uma carreira promissora, mas ele está disponibilizando para você tudo aquilo que ele tem, em que embora seja pouco hoje, é tudo que ele tem e é todo o tempo dele. E existe uma coisa muito mais valiosa do que o dinheiro nessa brincadeira, é o tempo e a disponibilidade. E quando eu vejo os seus dois pretendentes, eu não posso falar o nome aqui, né, gente? Mas quando eu vejo os seus dois pretendentes, o pobre ele tá muito mais presente, porque o tempo dele é todo seu, e o outro ele tá disponível só de vez em quando. Então a probabilidade dele te querer só de vez em quando e tá disposto a comprar isso com presentes muito caros porque ele sabe que ele te pega aí, porque isso mexe com você, é um indicativo muito grande de que você pode quebrar a cara e você pode perder a oportunidade de ficar com alguém que está disponível para você, não no sentido pejorativo da palavra, mas é uma pessoa que está tão apaixonada por você que passaria 100% do tempo livre dele com você, caso você quisesse. E eu me orgulho muito dessa conversa, porque, enfim, não preciso ficar fazendo fofoca da vida dos outros aqui, mas é exatamente dessa maneira que eu vejo as coisas. Então, uma senhora que tinha 3 moedas e doou 3 moedas para o templo, não concordo nem que isso deve ser possível, mas enfim, ela vale muito mais do que pessoas que estavam esperando os fiéis passarem para fazer os seus depósitos para mostrar a quantia absurda que eles estavam doando para o templo naquele momento. Por quê? Porque caridade com foto no Instagram é vaidade, não é caridade genuína. E droga, por que eu estou falando tudo isso? Para dizer que o aniversário ele conta muito pouco para mim, porque não vai ser a sua presença no meu aniversário, não vai ser a mensagem pronta do Facebook, não vai ser um WhatsApp que você me mandou, não é uma ligação me parabenizando que vai me dizer o quanto da sua amizade eu disponho nessa vida que a gente trilha lado a lado. Eu tenho o ano inteiro para descobrir sobre você e para saber o quão amigo meu você e eu consigo analisar as minhas relações e ver quais são profundas. E esse cara que é meu amigo e está trilhando a minha vida comigo, que não são uma pessoa, são várias pessoas e eu considero muito privilegiado por isso. Essas pessoas que eu considero meus amigos e que trilham essa vida comigo, eu sei exatamente quem são, eu sei exatamente por que eu posso contar, e eu não preciso de uma festa de aniversário, de um indício, de um bom indicador de que eles têm uma amizade genuína por mim e que eles me querem bem de verdade. Aí você fala: porra, Fausto, mas você tá viajando, porque aniversário não é uma prova. Aniversário é um momento de confraternização. Sim. Aí você lembra que eu saí do Brasil com 16 anos,
vivi uma vida solitária no Japão, voltei, encontrei uma turma diferente da minha, fui para o Japão de novo, viajei o Brasil no emprego que eu tive aqui por um curto período de tempo, e no Japão peregrinei por vários lugares, e ao longo do tempo eu fui tendo essa vida meu Deus, esqueci o nome. De peregrino. Não era essa palavra que eu queria usar. Mas eu tive essa vida de peregrino e fui fazendo amizades, e eu tive que manter os laços remotamente. Talvez por isso para mim tenha sido mais fácil tancar essa pandemia. Por quê? Porque a maneira como eu me relaciono com os meus amigos sempre foi remota. Tanto que eu mudei para Aracaju e as minhas amizades, elas continuam tão densas quanto sempre foram. Porque a gente nunca teve essa coisa presencial. E eu nunca fui de festa. Porque festa para mim só é divertida até as pessoas ficarem bêbadas. E as pessoas ficam bêbadas muito rápido. Como eu não bebo, eu não me divirto na festa ao ponto de querer estar nela. Então eu sou o cara que passa no começo da festa, conversa com todo mundo e vai embora. Por quê? Porque aí eu me despeço de todo mundo ainda sóbrio. Então, Fausto, você tem alguma coisa contra aniversário? Nenhuma, jamais. E se eu morasse no mesmo bairro, que todos os meus amigos estivessem eles todos na mesma rua, e o aniversário fosse uma oportunidade que eu tivesse de juntar todo mundo para fazer uma festa e curtir um tempo juntos, eu adoraria aniversário. Mas calha que a vida que eu tive não me levou para esse lado. As pessoas que eu gosto, elas estão todas muito espalhadas, e os meus amigos, eu quero que entrem em contato comigo a qualquer momento que eles queiram e que não se sintam obrigados a me ligar no dia que supostamente seria o meu dia. Então, quais são as minhas práticas? Geralmente eu ganho presente de aniversário e parabéns dos meus amigos no primeiro ano e depois nunca mais. Por quê? Porque no dia do aniversário deles eu não lembro e eu não parabenizo e eu não presenteio. Eu dou presentes de outras formas. Tá saindo um jogo, puta que pariu, todo mundo quer jogar, ninguém tem dinheiro pra comprar, eu vou lá e comprar todo mundo, se for o caso. Por quê? Porque é nessas horas que você se mostra amigo de verdade. Não é fazendo novos amigos que conseguem bancar o Jockey Club. Não, é conseguir pagar a conta para que os seus amigos antigos continuem todos podendo fazer as mesmas coisas que sempre fizeram juntos. Então, quando você se deixa conhecer pelas pessoas e elas falam, o Fausto ele realmente caga para aniversário. Então, o fato dele não ter me ligado hoje não significa necessariamente que ele não tem amizade por mim, faz com que eu filtre, né? E sim, tem pessoas que não passam no crivo, que me desejam feliz aniversário, que me dão presente, que não são lembradas no dia delas, que guardam uma mágoa muito grande e que eventualmente desaparecem. Eu não lamento por essas pessoas, porque infelizmente não fui só eu que cometi um erro. Houve um grande erro da outra parte de me interpretar mal, de não se interessar e me conhecer bem o suficiente para saber como que a gente se relaciona. E o segredo das amizades, ele está justamente nisso. Inclusive, o próprio Pequeno Príncipe, ele fala isso. Não é assim. Oi, você quer ser meu amigo? Não, você tem que construir laços. E você constrói laços conhecendo. O segredo está mais em conhecer o outro, o que é relevante para o outro, o que tem valor para o outro, muito mais do que colocar uma linha, uma régua e falar, olha, quem não lembrar de mim no meu aniversário não é meu amigo de verdade, e aí eu vou excluir do Facebook. E aí, cara, você vai morrer sozinho e infelizmente você merece. Por falta de leitura das pessoas, por falta de leitura do outro. Mas aí eu já falei demais e já está na hora do meu trabalho. E por hora é isso, um grande abraço.